Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez a decisão de Saitama, One Punch Man mangá 212/257 do canal do NerdTube. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do NerdTube, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, qualidade aqui full, né, velho? Como sempre. E simbora que eu tô animado aí pra esse capítulo. Play. A reunião do Saitama com a My Mask para discutir o projeto do herói perfeito chegou ao fim, e não foi exatamente da forma como o herói Rank 1 da classe A tinha planejado. Bom, fica comigo depois da vinheta pra ver como que foi. E ele não é um monstro, né, velho? Isso que mais me pegou no último capítulo, velho. Eu sempre achei que ele era um monstro. O capítulo começa com a My Mask dizendo ao Saitama que por ele amaldiçoar a própria feiura, ele acabou sofrendo uma monstrificação. Mas como ironicamente ele ganhou uma aparência muito atraente depois de ter se monstrificado, ele acabou se tornando extremamente popular. E isso fez com que ele subisse até o ranking número 1 da classe A, que era o ranking mais alto de toda a associação na época. Se monstrificou, mas ele era um humano que virou um monstro, então, assim, só que a monstrificação dele é deixar ele é um monstro bonito, é isso, né? Enfim, sei lá, pelo menos é o que eu tô entendendo até aqui. Pô, se alguém assistir aí, velho, comenta aí, mano, o que tá acontecendo que eu tô perdido, cara. Número 1 da classe A, que era o ranking mais alto de toda a associação na época, uma vez que a classe S ainda não havia sido criada. E outra coisa que o My Mask fala é que no começo foi muito difícil para ele se acostumar com toda essa fama repentina que ele acabou recebendo. Porém, eventualmente isso se tornou algo normal para ele. E além disso, ele também faz questão de dizer que enquanto ele ainda era feio, ninguém se importava com ele, mesmo que ele praticasse boas ações o tempo todo. Ou seja, a feiura dele o tornava invisível para os outros. E a popularidade repentina que ele recebeu após a monstrificação fez com que ele entendesse que a beleza externa cega as pessoas para o que realmente importa. Mas ele diz que nem mesmo ele ficou livre dessa armadilha da beleza, pois quando ele se deu conta, ele também já estava agindo exatamente igual às pessoas que evitaram ele a vida toda, pois ele também passou a admirar apenas as pessoas atraentes. E foi só recentemente que essa embriaguez pela beleza superficial passou, quando ele percebeu que estava sentindo impulsos violentos com cada vez mais frequência, o que era um efeito colateral da monstrificação. E por isso a My Mask percebeu que mais cedo ou mais tarde ele iria acabar cedendo ao seu desejo impulsivo de machucar as pessoas. Mas então ele explica ao Saitama que ele só não fez isso ainda porque ele está direcionando toda a sua fúria contra os monstros, e dessa forma ele extravasa seu desejo por violência enquanto executa a justiça matando monstros. Porém, ele sabe que é apenas uma questão de tempo até que o conceito de justiça dele comece a ser distorcido e ele esqueça por completo o significado de ser humano. E galera, de fato a gente já viu em vários momentos ao longo do anime e do mangá que o My Mask é excepcionalmente violento quando luta contra monstros. E inclusive ele até já chegou a considerar matar seres humanos em pelo menos 4 ocasiões durante o mangá. Primeiro, quando ele considerou matar o Homem Zumbi, por considerar que a habilidade de regeneração do zumbi era algo inumano. Depois, ele quase matou os mercenários que haviam sofrido lavagem cerebral durante o arco da Associação dos Monstros. Logo depois, ele também considerou atacar seus próprios colegas da associação por achar que eles estavam zombando dele. E por último, ele também quase perdeu o controle quando foi confrontado por um grupo de jovens ídolos que queriam tomar o lugar dele na indústria. Ou seja, o My Mask realmente está a um passo de perder a humanidade dele. Afinal, os impulsos violentos dele estão sendo descontados por coisas cada vez mais banais. E por isso ele tem razão em estar preocupado em passar a tocha adiante antes que seja tarde demais, pois nesse momento ele ainda tem influência na associação e poderia facilmente tornar o Saitama o herói mais famoso e admirado do mundo. Só que para isso o Careca precisa colaborar também, né? Mas enfim, que depois do My Mask dizer tudo isso pro Saitama, o Careca finalmente decide falar alguma coisa. E então ele diz que um passarinho acabou de fazer cocô na janela. E ao ouvir o comentário totalmente aleatório do Saitama, o My Mask volta a insistir, dizendo que o Careca vai se tornar extremamente famoso caso ele aceite a oferta. Mas então o Saitama responde que ele não está interessado, pois além desse negócio parecer uma encrenca gigantesca, o Saitama também tem certeza que o My Mask pode facilmente encontrar alguém mais adequado para ser o tal herói que ele tanto almeja criar.
Mas o herói Rank 1 da classe A volta a apelar, e ele começa a insistir dizendo que o Saitama não recebe o respeito que merece, pois a associação deu um nome de herói extremamente idiota pra ele, e além disso ele também tem certeza que o Saitama não recebe nem mesmo cartas de agradecimento das pessoas que ele salva. Mas depois ele afirma que as coisas não precisam ser assim, pois caso o Careca comece a dar um pouco mais de atenção para a aparência, ele pode rapidamente se tornar extremamente popular graças à sua grande força. E ele está certo que em menos de 2 semanas vão estar chegando caminhões carregados de cartas de fãs pro Saitama. E o Careca vai ser tão adorado que vai começar a ser convidado para todos os eventos e festas mais importantes do mundo. E também todas as grandes marcas vão querer a imagem dele em seus produtos. Tudo que o Saitama precisa fazer é aceitar seguir as instruções do AmiMask, pois ele vai garantir que tudo aconteça da forma menos trabalhosa possível para o Saitama. Mas então o Saitama simplesmente responde que tudo isso que o AmiMask descreveu parece mais com uma marionete sendo manipulada por alguém. E depois ele pergunta por que o herói ideal se preocuparia com a opinião dos outros. Afinal, a própria essência do heroísmo está justamente em fazer o que é certo quando ninguém está. Tava reagindo, foi patrocinado Justiça Jovem pra mim assistir, né, velho? E justamente isso que eu falo lá, mano, tá ligado? Assim, quando esqueci o nome do discípulo do Arqueiro Verde lá, tá ligado? Esqueci o nome do discípulo dele. Lá, ele só vem pra gente, a gente como crianças e não sei o quê. Cara, se você quer se tornar um herói, você tem pouco se fuder, na minha opinião, pra opinião das pessoas, que o público vai achar, a status. Olha, eles estão adorando mais os heróis principais do que a gente que é discípulo, velho. Eles tratam a gente como crianças ainda, que a gente não está pronto. Que porra é essa que o pessoal tá falando? Cara, foda-se, cara. Faça o seu ato heróico ali, salve o mundo, mano. Você é um herói, você não tem que se ligar pra opinião do povo, não, porra. Tá ligado? Enfim. Você tem que apenas fazer o bem, fazer o que é correto, sem ligar pra status. Porra, igual quem vira herói só pra ganhar dinheiro, velho. Não é isso, tá ligado? Porra, herói é ser herói, cara. É fazer o bem, tá ligado? Independente das circunstâncias, velho. Pelo menos é assim que eu enxergo o heroísmo, né? Vamos ver se é mais ou menos isso que o Saitama vai falar aqui. Depois ele pergunta por que o herói ideal se preocuparia com a opinião dos outros. Afinal, a própria essência do heroísmo está justamente em fazer o que é certo quando ninguém está olhando. É Afinal, isso. o verdadeiro Perfeito. herói não deseja fama como recompensa. Exatamente. E pra finalizar, o Careca larga a braba pro AmiMask, dizendo que eles certamente vão concordar com esse ponto. Afinal, eles dois são humanos exatamente iguais. E foi nesse momento que o AmiMask quase abandonou de vez o que restava da sua humanidade e partiu para cima do Saitama, pois ele se deu conta que o Careca não prestou atenção em nenhuma palavra da história que ele contou mais cedo, porque o Saitama achou mais interessante prestar atenção no passarinho que estava cagando na janela. Porém, antes que o encontro deles acabasse se tornando uma tragédia, o Careca disse que ele precisava ir embora, pois ele acabou de lembrar que tem um compromisso importantíssimo com o King. Eles combinaram de jogar videogame. E depois de dizer isso, o Careca quebra a porta da roda gigante e pula pra fora, deixando o AmiMask sozinho. Mas como o Careca não é bobo, enquanto caía da roda gigante ele disse pro AmiMask procurá-lo caso queira almoçar com ele de novo. E errado ele não tá, né? Afinal, o AmiMask pagou pra ele vários pratos caríssimos, e tudo que ele precisou fazer foi ignorar o herói Rank 1 da classe A por algumas horas. Mas enfim, que vemos que o AmiMask, apesar de tudo, não desistiu de tornar o Saitama no herói perfeito. Afinal, ele sabe que o Careca é o único que está à altura de dar continuidade ao seu legado dentro da associação. E bom, na sequência vemos que alguns minutos depois do Saitama ter ido embora, quando o AmiMask estava prestes a descer da roda gigante, ele começou a escutar gritos vindos de algum lugar não muito longe dali. E na sequência o mangá revela que os gritos eram de algumas pessoas que foram atacadas por um palhaço pirado que se tornou violento do nada. E então vemos que tem algumas pessoas olhando pro palhaço e tentando entender o motivo dele subitamente ter atacado os guardas do parque. Mas enquanto essas pessoas estavam tentando entender a situação, o palhaço saltou na direção delas, pronto para dar uma marretada em todo mundo que estava ali. No entanto, o golpe da marreta dele foi segurado pelo AmiMask, que com facilidade jogou a marreta de volta contra o palhaço, destruindo por completo a cara dele. E assim termina o capítulo 212 do mangá. Caralho, pois é, foda, galera, velho. finalmente Pô, a começou uma AmiMask das é pica melhores também, lutas velho. de todo o mangá. It vs Johnny Cage, ou quase isso. E essa luta tem tudo pra ser uma das melhores do mangá, a menos que o Murata decida tornar o palhaço irritante num arauto do God, que na verdade é ex-colega de escola do Blast.
Mas enfim, galera, por esse capítulo é isso. Se você gostou do vídeo, dá um soco. Caralho, que porra é essa? Eu tô por fora, mano. Se inscreva e ative o sininho pro YouTube te avisar quando saírem vídeos novos aqui no canal. Até a próxima, nerd. Valeu! Fui! Então essa luta é pica, mano. Eu achei que já tinha matado o palhaço, velho. Arauto do God? Mas por quê? Qual é a relevância, assim? Então, tudo bem que ele é amigo de escola do Blast, é isso que ele falou ali, né? Cara, assim... Então o palhaço tem uma certa relevância, mano. Porque, assim, pra ser Arauto do God, na minha opinião, acho que o cara tem que ter uma certa relevância, assim, dentro da obra, né, velho? Num certo contexto, né? Tipo o Garou, que teve o arco dele. Tipo o Void, que tá tendo o arco dele, né? Então, assim, pô, o palhaço pra mim seria só um vilão genérico, mas aparentemente não é um vilão genérico, velho. Assim, me cheira vilão genérico, mas talvez tenha uma construção do personagem, né? Pô, interessante, velho. Pô, então vai começar a porradaria? Aí eu gostei, mano. Aí eu curto pra caralho. Enfim, rapaziada, aguardando muito ansioso pro próximo episódio. Lembrando, link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do NerdTube, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Muito obrigado, tamo juntasso. Comentem o que vocês acharam. Até a próxima, tamo junto, é nóis. Já foi. O homem é um cavalo forte de coração tão